Pessoal, agora fechem os olhos por um instante e imaginem esse cenário. Madrugada de 15 de novembro de 1889. O Rio de Janeiro ainda dorme, mas nos quartéis, um grupo de militares, liderados pelo imponente Marechal Deodoro da Fonseca, está prestes a mudar o rumo da nossa história. O clima é tenso, as ruas silenciosas, mas dentro dos quartéis o burburinho é de conspiração e expectativa. De repente, o som das botas ecoa no chão de pedra, e em um gesto que parecia impossível até então, a monarquia brasileira chega ao fim. A República é proclamada. O Brasil, até então governado por imperadores, passa a ser uma república, abrindo as portas para um novo capítulo, a Primeira República, ou como ficou conhecida, a República Velha. Esse período, que vai de 1889 até 1930, foi uma verdadeira montanha-russa de emoções, conflitos e transformações. Logo de cara, temos a chamada República da Espada, de 1889 a 1894. O nome já diz tudo. Quem mandava no país eram os militares, e o poder era disputado a cada esquina. Deodoro da Fonseca, nosso primeiro presidente, enfrentou um ambiente de disputas políticas intensas. Militares, elites estaduais e republicanos históricos debatiam, muitas vezes aos gritos, sobre como deveria ser o Brasil sem o imperador. Para piorar, uma crise econômica assolava o país, tornando a tarefa de governar ainda mais difícil. Deodoro, pressionado por todos os lados, tentou fechar o Congresso, mas acabou renunciando diante da insustentável pressão política. Assume então Floriano Peixoto, o Marechal de Ferro, que não hesitou em usar a força para reprimir rebeliões como a Revolta da Armada e a Revolução Federalista. O país parecia um barril de pólvora prestes a explodir. Nesse contexto, nasce a Constituição de 1891, que traz novidades: presidencialismo, voto masculino, mas só para alfabetizados e maiores de 21 anos, deixando mulheres, analfabetos e soldados de fora. Separação entre igreja e Estado e o fim dos símbolos imperiais. Mas a República da Espada era só o começo. Em 1894, com a posse do primeiro presidente civil, Prudente de Moraes, o Brasil entra na fase da República Oligárquica, que vai até 1930. Agora quem manda são os grandes fazendeiros, principalmente de São Paulo e Minas Gerais. Surge a famosa política do café com leite. Presidentes se revezam entre esses dois estados, sustentando um sistema de alianças políticas, favores e muito coronelismo. Os coronéis, verdadeiros chefes políticos do interior, controlavam votos, manipulavam eleições e garantiam que o poder continuasse nas mãos das oligarquias rurais. Era o tempo do voto de cabresto. O eleitor votava, mas quem decidia mesmo era o coronel. O Brasil dessa época era majoritariamente rural, com a economia girando em torno do café. Mas nas cidades começava a pulsar um novo ritmo, o das fábricas, das greves e do operariado. Impulsionado por imigrantes europeus que traziam ideias de sindicalismo e luta por direitos. O cheiro do café se misturava ao barulho das máquinas e ao burburinho das ruas, onde surgiam as primeiras escolas de samba. O machixe escandalizava os salões e a música popular começava a ganhar espaço até mesmo no Palácio do Catete, graças à ousadia de figuras como Chiquinha Gonzaga. Mas nem tudo era festa. O período foi marcado por conflitos sangrentos e revoltas populares que desafiaram o poder das oligarquias. No sertão da Bahia, por exemplo, aconteceu a Guerra de Canudos, entre 1896 e 1897. Milhares de sertanejos liderados por Antônio Conselheiro resistiram bravamente à repressão do exército. O arraial de Canudos cresceu, agregando marginalizados e assustando as elites, até ser destruído numa das campanhas mais violentas da história do Brasil. Já em 1904, no Rio de Janeiro, a população se rebelou contra a vacinação obrigatória e as reformas urbanas, que expulsavam famílias inteiras de suas casas. Barricadas foram erguidas, bondes virados, e o centro da cidade virou palco de uma verdadeira batalha campal. Foi a Revolta da Vacina. Poucos anos depois, em 1910, marinheiros, liderados por João Cândido, se amotinaram exigindo o fim dos castigos físicos e melhores condições de trabalho. A ameaça de bombardear o Rio de Janeiro pôs o governo em xeque, e a luta dos marinheiros entrou para a história como símbolo de resistência contra a opressão. Foi a Revolta da Chibata. No sul do país, entre 1912 e 1916, camponeses lutaram contra a desapropriação de terras e a construção de uma ferrovia, enfrentando tropas do governo em uma guerra marcada por misticismo e violência. Foi a Guerra do Contestado. Enquanto isso, nas ruas e salões, a cultura fervilhava. O machixe, ritmo proibido por ser considerado escandaloso, era dançado às escondidas.
A música popular ganhava força, e figuras como Chiquinha Gonzaga desafiavam as convenções, tocando violão no Palácio do Catete e escandalizando a elite conservadora. Mas o sistema político sustentado pelo café e pelo leite começou a ruir com a crise de 1929, que derrubou o preço do café e abalou a economia. As tensões políticas aumentaram, e quando o presidente Washington Luiz decidiu apoiar outro paulista, Júlio Prestes, para sucedê-lo, Minas Gerais se rebelou. O resultado foi a Revolução de 1930, que levou Getúlio Vargas ao poder e encerrou a Primeira República, abrindo caminho para uma nova era na política brasileira. Portanto, se preparem, a Primeira República não foi apenas uma transição política, mas um período de intensos conflitos, transformações sociais e culturais, fraudes eleitorais, domínio das oligarquias rurais, economia cafeeira, início da industrialização e o surgimento de uma identidade nacional marcada por luta, resistência e criatividade. Esses detalhes, personagens e dramas são o que fazem esse tema cair tanto no Enem. E agora, com essa viagem no tempo, tenho certeza que vocês nunca mais vão esquecer.